Fala, minha gente, tudo certo? Olha só, e Douglas Costa está vindo para ser a cereja do ataque gremista. Quem disse isso foi Marcos Herrmann, vice-presidente de futebol do clube. Agora, a direção trabalha por outras duas negociações, de menor escalão, que podem vir para compor elenco e talvez até jogar, mas não são prioridades. E eu vou te explicar a partir de agora nesse vídeo. Gente, a primeira informação é a seguinte: o Grêmio está contratando, e contratou aí, Douglas Costa está chegando, o Rafinha e o próprio Thiago Santos, contratações que custaram um valor, o Rafinha por R$450 mil por mês, o Thiago Santos ganha em dólar, custou mais de $1 milhão para tirá-lo do Dallas, e o Douglas Costa nem precisa apresentações. Com isso, a folha salarial vai ir com o Douglas lá para 14 milhões e tem que reduzir um pouco ela, porque afinal de contas, o Grêmio tem Paulo Vitor Ferraz, Everton, jogadores que vão ser liberados para justamente reduzir e colocar ela nos 12,5, que é a previsão orçamentária da temporada. Mesmo assim, o presidente Romildo, nas manifestações que faz para a imprensa, informa e indica que existe a possibilidade de contratar um meia atacante e um goleiro, talvez, mas negociações que seriam assim, de jogadores baratos, bom, bonito e barato. Aquele cara que vai estar no mercado nacional, que talvez se destaca num campeonato estadual ou que sobra de um time que não faz as 7 partidas no Campeonato Brasileiro e o Grêmio busca numa situação muito pontual apenas pelo salário sem grande investimento. Resumidamente, a situação do meia é a seguinte: o Grêmio acha que no seu elenco, se tem um lugar que precisa ter mais um meia afirmado e não tem um dono da posição, é o meia atacante. O Jean-Pierre está sempre se lesionando. O Pinares chegou aqui numa situação que, bom, chegou aqui, ele não é um meia armador, ele é muito mais um meia que joga pela ponta direita do que um cara pelo centro. E o Pedro Lucas é tido como um jogador que é rápido e muito inteligente para jogar, mas que provavelmente ainda é muito cedo para colocá-lo como titular, porque é seu primeiro ano de profissional. O Grêmio tem, por filosofia, deixar o cara no primeiro ano do profissional, tendo uma espécie de aclimatação e só depois ele passa a ser titular. Óbvio que há exceção, mas geralmente esse é o planejamento. Precisa ter um afirmado. Ele pode até ser um Ricardinho, mas tem que ter um Diego Souza para ser o líder da posição e o Ricardinho vai galgando aos poucos, entrando nas partidas. E é isto que pretendem fazer com o Pedro Lucas. Por isso que precisa ter um meia. Esse meia está sendo olhado no mercado brasileiro, não há negociação com absolutamente nenhum nome, o Grêmio só está vasculhando o mercado daqui porque a janela já está fechando, é praticamente impossível trazer alguém do exterior neste momento. Tanto é que o Grêmio está trazendo um meia que é seu e não vai ser preciso contratar. Estou falando do Jonathan Robert, meia de 21 anos, formado na base gremista, que foi emprestado ano passado para o Cruzeiro, saiu do Cruzeiro e foi para o Famalicão de Portugal jogar essa temporada lá. O Famalicão faz seu último jogo nesta quarta-feira e ele se despede do time e vem voando, literalmente, né, num avião, para Porto Alegre reativar o seu contrato com o Tricolor. Ele vai fazer parte do elenco profissional do técnico Thiago Nunes para ser testado como esse meia de centro, um meia atacante que sempre é preciso ou que não tem um dono da posição. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, na verdade, que não acompanha a sua trajetória na Europa, o Jonathan Robert fez uma temporada ok no Famalicão, que foi o 8º colocado da competição. Ele jogou em 20 partidas, sendo apenas 5 como titular, 15 entrando no segundo tempo no Campeonato Português, onde marcou 4 gols. Fez ainda mais 2 partidas na Copa de Portugal. Teve um golaço que ele fez de falta, e ele, pelo jeito, é bom batedor de faltas, que chegou a ser colocado entre os principais da rodada e escolhido ali entre o gol mais bonito da rodada. De fato, ele teve as suas virtudes. Fez uma temporada bacana, nada mais do que isso. Tem 21 anos, vai vir aqui para disputar a posição. Mas ainda há uma carência, uma demanda por um meia atacante. Só que não espera um grande reforço. Tá? O que tem de badalado são esses nomes que nós já falamos. O segundo cara que pode vir a ser contratado, e eu quero deixar isso muito bem claro, é um goleiro. Por quê? A convocação do goleiro Breno para a seleção olímpica ligou um sinal de alerta, e esse foi o termo usado pela direção, um sinal de alerta. Se o Breno for para as Olimpíadas, é provável que ele perca 10 partidas do Tricolor, seja em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Sul-Americana. E aí, o Grêmio tem hoje o Breno e 2 goleiros que nunca jogaram, o Adriel e o Gabriel Chapecó. Até por isso, a direção, o Thiago Nunes, levou os 2 para Venezuela, jogar contra o Aragua lá na Venezuela. O que eles vão fazer? Vão colocar esses 2 caras justamente para jogarem lá e dizer o seguinte: vê
qual é o jogador que está mais pronto. Se o Grêmio tiver o Breno convocado agora para esse período de preparação para as Olimpíadas e depois para as Olimpíadas, talvez o goleiro já esteja em casa. Caso contrário, vão ter que usar a listinha que foi feita. Por que eu vou falar uma listinha? Lá em janeiro, na virada do ano, o presidente Romildo, com o Renato, com os outros integrantes, já sabiam que o Vanderlei não ia ficar e que o Paulo Vitor também não tinha condições. Se elaborou uma lista de possibilidades para a próxima temporada e começou a negociar com esses nomes, de goleiros brasileiros, essencialmente, alguns que jogavam no futebol sul-americano também, de fora, mas não era prioridade. E aí, assim, existia a possibilidade de repatriar alguém ou até de buscar alguém no futebol brasileiro. Como o Breno entrou e deu conta do recado, o Grêmio freou, disse, não precisa. Agora com a convocação do Breno, se esses dois goleiros não derem conta nesses poucos jogos que terão, o Grêmio vai ter que reativar essa lista. Essa lista foi atualizada com nomes que estão no futebol brasileiro, que estão jogando no Brasil e que seriam viáveis para uma contratação rápida, porque assim, imagina, tu perde 5, 6 rodadas do Campeonato Brasileiro por conta de um goleiro inexperiente, tu jogou fora a possibilidade de fazer uma grande campanha. Então esta é a ideia, deixa essa lista ali. Se por acaso o Breno for convocado para a Olimpíada e nenhum desses goleiros der conta do recado, aí tem chance de recorrer a ela, mas não é a tendência de momento. Estas são as únicas duas possibilidades de negócio, mas eu não creio que vai vir alguém assim tão rapidamente. E se vier, creia, é um destaque do campeonato estadual, um cara que começou o brasileiro mal e foi escanteado no seu clube, aí o Grêmio foi lá e buscou, nada mais do que isso, até porque a Folha não permite nesse momento investimentos maiores, porque ela já aumentou bastante pelo Douglas Costa, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.